Olá! Tá começando um novo episódio do Cidade Cast, o podcast que comenta tudo sobre o RPG Cidade no Tempo. Eu sou o Felipe e estou aqui com mais dois hosts maravilhosas. Primeira delas, Madrinha Ali. Oi, Madrinha, tudo bem? Ai, olá, Lipe, como estás? Olá, galera aí que acompanha o Cidade Cast. Estão bem? Tudo bom? E também temos aqui ela, que é uma personagem também do Cidade. Não pode falar isso que senão vão cancelar a gente, né? Falar que é preferida. Mister Sam. Tudo bem, Samira? Oi, Lipe, oi, madrinha, tudo bem com vocês? Oi, gente. Tudo ótimo, tudo ótimo. Sexta-feira teve mais um episódio e eu arrisco dizer já logo de cara que foi um dos episódios mais legais da temporada, né? Esse episódio foi movimentado, hein, menina? Nossa Finalmente senhora. saímos da ordem, finalmente acabou a lavação de roupa suja. E começou a ação, né? Exactly. Mas antes que a gente comece, que o Greg fala, você tem que passar os recados. Vamos indicar onde a gente está. Estamos no Twitter com Cholascast, Instagram, no Blue Sky, no YouTube. E os episódios também estão saindo lá no YouTube do Cholascast. E o Cidade no Tempo também tem Instagram, tem Twitter e tem YouTube. A Cidade no Tempo. Então já vai lá, vai seguir, vai comentar, vai assistir os VODs, indica os VODs, compartilha pra gente ter muita gente, porque esse RPG tá maravilhoso. Cada vez eu vejo mais vontade de mais gente assistir. E o número de pessoas acompanhando lá na Twitch tá aumentando, então vão continuando compartilhando e pedindo, indicando para aquele seu amiguinho, para sua amiguinha assistir também, porque tá maravilhoso. E olha, a gente essa semana vai falar muito, né? Exato. E se não indicar pra nenhum amigo, manda a Vanille te buscar. Vou querer, Exatamente. ó. Já tô indicando pra 10 aqui, pelo amor de Deus. Não Quem manda a não Vanilla aqui, não. Dou um murro compartilhar, nela, hein? a Vanilla vai fazer uma visita hoje à meia-noite. Minha queridinha Vanilla, a gente foi semana passada cancelados porque a gente, eu e o Sam, enaltecemos a Vanilla, só a madrinha que ficou do lado do povo. Eu sei. Jamais, querida, Eu jamais sempre fico do lado do cancelada. povo, sabe por quê? Porque a voz do povo é a voz de Deus. E pra quem ama Vanilla, esse episódio foi tudo, né? Eu lembro que o chat falou assim: tá vendo aí, ó, 1 hora e meia de Vanilla, tá feliz? Tão É feliz? isso, reclamou, a gente fala bem. O Reclamou de mestre, novo, toma 1 hora e meia de Vanilla. o É mestre isso. entregou 1 hora e meia de Vanilla maravilhosamente. Que começa ali, a Vanilla, a gente não sabia pra onde a Vanilla tinha ido, né? Porque ela separou da ordem, e aí ela foi, pegou o caminho e foi pra Varminha mesmo, com a moto da Blue. E tá acabando a gasolina, o mestre fala, tá acabando a gasolina, a Vanilla faz o quê? Quero largar essa moto aqui. Vou Falei, largar, meu deixa Deus do aí. céu. Cara, a não binária véia pega a moto da outra, da Fonfon, Criminosa. primeiro. É que ela já começou errando, ela rouba. Ela roubou a moto, nem pediu Ela roubou a emprestada, Ou moto. né? não, ela pegou emprestado. Ah, tava lá Tava no lá chão, no ela pegou chão. emprestado. É isso. Aí ela vai sair, fica lá no meio da avenida lá, só ela, da BR. A moto acaba a gasolina que ela faz, aí eu vou deixar pro lado. Aí eu acho que o mestre ficou com pena e falou assim: não, rapaz, tem ali um negócio, tem um puxão na frente. Oxi. Eu, O hein, que mestre ficou com ignorância. pena da Blue, acho que coitado, vai perder a moto, como que ela vai continuar indo, né? Não, mas tem um posto logo ali na frente. Ela fala, ah, então tá bom. Fechou. Aí ela encontra ali o posto, e aí ela. Quem tá ali no posto é o seu Jorge, né? O Jorge. Jorge. Gente, e aquela cena com o Jorge pra mim foi muito, tipo, tensa, porque eu não sabia se a Vanilla ia matar o homem ou se ela ia conquistar o cara. Nossa, eu fiquei muito tenso com aquela cena toda. Mas eu vi assim, na hora o chat ficou super fervoroso, né? Em Sim, defesa sim. de seu Jorge queridíssimo pelo público. E eu também senti essa aura aí meio vilanesca da Vanilla. Eu Nossa achei que ela senhora. ia ali levar o seu Jorge de Americanas. Primeiro eu achei que ela ia levar ele, depois eu achei que ela ia matar a filha dele, depois ela levou, tipo, uma bela, como que é, mensagem de vida dele, né? Uhum. E aí teve uma parte ali que ficou meio ambíguo, né? A Vanilla começou a perguntar sobre as filhas do seu Jorge, como ele se sentiria se uma das filhas fosse embora pra não voltar, assim. Eu fiquei Exato. até um pouco confuso. Será que a Vanilla estava falando um pouco de si mesma ali, ou será que ela estava ameaçando indiretamente uma das filhas do seu Jorge?
Então, pra mim isso foi genial, essa conversa, assim, porque é isso mesmo, a gente não sabia se a Vanilla tava ameaçando ele ou se a Vanilla tava se fazendo por ele. Tem hora que eu até pensei se a Vanilla não é parente dele, sabe? E ou se ela queria apenas matar ele por diversão. Eu fiquei, meu Sim. Deus, o que que tá acontecendo aqui? Aquela parte em que ela arranha a moto, né? Com uma moeda, se eu não me engano. A Acho que ela ficou um pouco segunda desconfiada. tentativa de acabar com a moto da Fonfon. Mas Ela aí eu pede uma acho. chave, risca a moto, e aí quando o Jorge fala, tá bonita, né? Mas não acredito que você fez isso, ela foi lá e risca mais ainda a moto, né? Fica simétrico, ó. É Exato. mole, E menina. ainda falou, se trocar, eu sei que trocou. Mas Eu trocou e reconheço a devolveu no moto. seu Mano, Jorge. na hora que ela fez isso, eu olhei pra cara da Blue e falei assim, puta que pariu. Olhei pra Amanda, né? Falei assim, carai. Bicha, se fosse eu tinha xingado tanta Vanilla, boiola. Nossa, eu tinha saído do pessoal e falado assim, fila da puta. Exato. Mas é que ela ainda Desgraçada. não viu, né? A Blue ainda não viu a moto, né? Acho que nem Ela vai vai lá e ver, porque passa. a moto ficou lá em Varminha, né? É, né? Sim. Não vai Mas eu acho que nem. foi uma grande jogada da Vanilla ali, até pro caso do. Até pra situação do NPC ali tentar sabotar ela de alguma forma, Uhum. ficar com a moto ou trocar a moto por alguma outra. Até considerando que a Vanilla saiu de uma situação ali onde ela tá arisca, né? Ela não tá confiando em ninguém. Sim. Então acho E que eu ela acho também que também fez foi a. uma ameaça velada. Tipo, olha, não sou boazinha também não, entendeu? Né? Uhum. Ah, Eu Tipo, sou o cão, eu flor que se arranho a moto, cheire. viu? Não brinca comigo não, que eu arranho moto. exato. Arranha sua cara na unha postiça. E ela não falou que era Vanilla, né? Ela falou que era outro nome, é Ela passou um Rodrigo, nome falso, né? Ricardo, né? Ricardo? Ricardo, né? Que ela falou que É era Ricardo, né? Ricardo e que eu achei estranho também, né? Não, será E que é aí, o nome não original da querendo Vanilla? passar novamente mais panos quentes para Vanilla, mas eu achei outra jogada de mestre assim, até porque pensando num contexto jogo, considerando se vir outras pessoas procurar pela Vanilla e perguntar pro seu Jorge, ele vai falar que não viu a Vanilla, ele viu essa outra pessoa com É esse outro nome. exatamente. Exato. É porque, teoricamente, eles estão sendo procurados também, né? Então, quer Sim, dizer, a Vanilla, a gente não sabe qual que é o passado da Vanilla, se ela está sendo procurada ou não. Então, se alguém passar ali e perguntar se viu fulano de tal, se bem que a Vanilla, ela é bem característica, né? Se a pessoa falar assim, uma pessoa assim, assim, assado, vai ser fácil reconhecer, né? É. Se bem que assim, tipo assim, o nome era diferente, né? Mas geralmente quando as pessoas estão procurando, elas procuram por características, né? Exatamente, Fulano é característica. assim, assim, assado. Qual era o nome dela? Ah, é Vanilla. Ah, não vi a Vanilla, mas eu vi um tal de Ricardo. Que passou aqui com com essas É, né? características, É né? irmão gêmeo? E aí ela fica naquele joguinho de perguntando ele, indagando ele, leva um fecho sobre a vida dele e aí ainda decide dar um pix pra ele, né? É mole, né? Pô, Não patrocinou, você viu? patrocinou, né? Deu A compra quanto? deu Deu lá 100? Pois R$ 100. Ele passa falou, eu vou passar 500. 500. Não é do bolso dele mesmo, né? É a É N que tá pagando, é ele que tá pagando. a Coreca pagando até eu passava. A careca que lute. É mole. A Vanilla tá achando o quê? Que lá no grande dia, quando ela morrer, Deus vai olhar assim, ô, minha, você foi tão boa que você deu R$ 500. Mas não era seu. E aí, como é que fica? Matou 200 pessoas, mas deu R$ 500 pro seu Uhum. Jorge. Deu 500 reais pro seu Jorge, pagou a conta, a A irmã fatura. Vanilla, o Glória. Teve uma coisa que eu achei interessante que o seu Jorge falou, que ele falou que viu alguns ETs, né, em Sim, Cancelinha, né? ele viu. Ele falou que Então, viu pode não mesmo. ter sido ET, pode ser Flickr, né, que ele tenha visto. Não, porque ali já tá ali a redondeza já tá bem conturbada, né? Uhum, já tá com a redoma. E ele Né? até fala do jornal lá, que o jornal falou que aconteceu algumas coisas, mas porque é aquilo que até acho que você que falou, Madrinha, que às vezes a gente tem que reparar nos NPC, porque o mestre dá muito spoiler com o NPC, né? Então eu fiquei Exato. prestando muita atenção nisso, que o mestre estava falando ali do jornal, que estava comentando sobre Cancelinha, tudo, né? Eu falei, meu Deus, o que ele vai soltar? Alguma coisa. Mas não soltou quase nada também, né? De como tá a reação das pessoas em redor sobre Cancelinha, né? Nossa, ele não falou nada, realmente. Não Ele ficou falou, mais porque naquela conversa ali com a Vanilla.
Exato, ela falou, tá tendo publicar. umas notícias de lá, tudo, mas não falou o que tá acontecendo lá. Mas o fato de ele ter falado que viu algum ET, eu fiquei pensando se ele não viu realmente, sei lá, esses flickers, essas assombrações que estão saindo de lá, né? E aí ele achou que fosse algum ET, né? Tanto que a Sim, Vanilla fica bem interessada, né, nesse exatamente. papo dele, né? E pode ser algo assim que, por exemplo, falam que foi ET, mas quem sabe essa história dos ETs já não é um plano dos Flickers, né? Do pessoal que tá ali por Exatamente, trás. exatamente, né? E eu acho que a Vanilla catou essa possibilidade porque, como o Felipe falou, ela ficou interessada, né? Ela Sim. ficou muito Começou a interessada, arrancar né? mais coisas ali do seu Jorge. Uhum. Exato, aí ela ficou naquela conversa com ele, que ela já estava quase indo embora, quando ele falou isso, ela se interessou mais pela conversa, quis tentar arrancar mais alguma coisa dele, mas não veio nada, né, de novidades. Eu acho que Uhum. aquele velhinho, ele realmente não sabia, tipo assim. Até porque ele falou que ele viu e ninguém acreditou nele, né? Uhum, ele Tipo falou que assim, nem as filhas acreditaram nele, né? quando você vê, ele só tinha elas, né? Ele não tem mais a mulher dele faleceu. Exato, E tipo, exato. quando você vê algo que é interessante pra você e você conta pra quem é importante pra você e elas não dão a mínima, aí acho que isso vai perdendo a importância, né? Vai perdendo Perde importância. validade, né? Você começa a se questionar se realmente você viu, né? Exatamente. Se não era coisa da sua alucinação da sua cabeça também. Sim. Mas eu fiquei, falei, será que alguma coisa que ele viu que já é dos acontecimentos da primeira temporada, né, de Cancelinha, né? Uhum. Apesar de que ele falou que não vai muito pra lá, tudo isso, né? Sim. E a Vanilla falando que somente 3 pessoas que tocaram nela sobreviveram, né? 3. E eu falei, eita, Sim. pega. Mas essas 3. pessoas, a gente. Será que tem conhecimento de quem são essas pessoas? Uma ela fala que é a Kais, as outras eu não lembro quem que A é. outra, a Anne toca nela. Acho que a N, né? Mas a N foi tipo na Tocou. opção, né? Que ela deu logo um tapão logo. Ela rosnou pra Mas não N, a deixa N de ser tocou, toque. É verdade, é a Eu verdade. N não sei tocou, ela se é rosnou. assim. Eu não sei se valeu como toque pra cabeça da Vanilla, Se né? ela conta, né? Se ela Ela conta conta. como toque, mas. Mas eu acho que Exato. não, acho que a Anne, né, ela não conta como toque. Acho que não, acho que Eu acho que tem mais tipo, duas outras pessoas aí. Foi mais uma então, tentativa ali, né? É. foi uma tentativa, né? Uma Mas tentativa. aí o que me faz me perguntar novamente, assim, sobre Kainila. Por que que as outras duas tocaram e morreram e por que que ela não atacou a Kaisa? Uhum. O que mais me intriga é isso, desde o começo, ela não, a única pessoa que ela não foi é, nervosa, não foi assim, grossa, foi com a Carisma. Kaisa, né? Mas aí quando ela termina ali de conversar com o seu Jorge, passa o Pix, ela vai embora pra Varminha. Chega lá, a cidade tá vazia, né? Ela Sim. não consegue ver ninguém, tá tudo abandonada a cidade, né? A Lotus Tour. Tadinha. Ela não vem mais, não tinha ninguém mais lá. Até que aparecem umas pessoas e falando que ela não deveria estar ali. E eles falam, não era você que a gente estava esperando. Quem será que eles estavam esperando? Será que era a Kaisa? Eu acho que Eu sim. acho que era a Blue. Você acha que é a Blue? Eu Será? acho, porque aquele primeiro inimigo no primeiro episódio falou que era a Blue que eles queriam. É Que a Blue verdade, era né? marcada, não era algo Exatamente. assim? Uhum. Inclusive é porque ele vai lá e fura, né, a Blue, né, que fere a Blue, Exato. né? Se bem que a Kaisa é o personagem perseguido também, que né, a gente não sabe, né? Mas eu não sei se realmente agora. Eu tinha pensado na Kaisa, agora você Eu também. falando. E a Blue, querendo ou não, ela tá interligada com a Caixa, né? Isso, agora as duas estão ligadas, né? Então, E aí tem isso também, né? Que a Vanilla se sente fraca longe da Kaisa, né? A assim, Kaisa virou a bateria do grupo, né? A Kaiser é herdeira da ordem, né? eu acho a Caixa herdeira, bicha. Será que a Kaisa é Eles querem herdeira a da hora? Caixa porque senão eles vão ficar pobres. Então, isso que é tipo, aí não sei se ela tá esperando a Kaisa ou a Blue, mas aí a Vanilla tá ali fraca, e aí a Vanilla afrontosa também, né? E não quer ir embora, e aí os caras atacam ela, né? Um monstro. Eles vão embora e deixam um monstro lá pra atacar ela, né? Uhum. Exato, um monstro ali com algumas meio melecas de energia, uma vibe meio Nemesis, né? Uhum, exato, exato. Nemesis. Mas é uma batalha bonita aquela também da Vanilla, né? Com... Sim, eu amei o ataque dela, não sei se a gente já vai falar disso,
Sim, Mas por sim. mim a gente já começa. Exato. Não, maravilhosa. E ela com a corrente também, O né? design da arma eu achei perfeito. E em relação ao ataque também, assim, me deu uma vibe meio Caixão de Areia do Gaara, sabe? Uhum. Exato, né? E eu gostei, tipo, que ela vai com tudo e ela leva umas bordoadas, mas vai pra frente, enfrenta ainda, continua em cima do monstro, né? Não perde o deboche, né? Não perde a postura petulante de jeito nenhum. E aquele negócio, parece que ela também agora tá se fundindo mais pro outro lado do que pra realidade, né? A gente vê Sim. isso, né? Ela começou a flicar, né? Começou a flicar mais e tá indo ali pro. Então, será que isso também não fortaleceu ela pra matar o monstro? Porque, tipo, se ela tá do outro lado, teoricamente ela tá mais forte também, né? Tá mais Uhum. poderosa também. Sim. Uma coisa que eu reparei e fiquei pensando é que no final do episódio antes esse, a Vanilla já tinha começado a flicar, né? Uhum, Sim. E aí eu uhum. não sei se ela tá flicando porque é algo que tá vindo dela pra fora e ela não consegue controlar, ou se ela tá se tornando mais sensível a alguma energia externa que tá crescendo, Sim. Ou se né? ela tá sendo consumida por alguma coisa que vai no, isso meio que tomando conta cada vez mais dela, né? E se ela tá sendo consumida por algo, a Kaisa é ante esse algo, né? É, a Kaisa repele, né, pelo jeito, né? Exato. Porque se ela se sente com a Kaisa, ela se sentia forte, longe da Kaisa ela se sente fraca, então teoricamente a Kaisa meio que repele essa coisa que tá acontecendo com ela. A pergunta é, por que que a Kaisa repele, né? Hum. Eu não sei, eu acho ainda que a Kaisa tem alguma coisa, Vanilla e Kaisa ali, sei lá se aconteceu alguma coisa. A Vanilla, eu não acho que a Vanilla seja dessa linha do tempo, sabe? Sim, eu não sei se vocês repararam, mas eu quero lançar aqui um questionamento. Aquele token de 50% da Vanilla, ele tá Uhum. flicando e ele tá metade a versão antiga e metade a versão nova, não tá? Exatamente, exatamente. Será que tem alguma coisa sobre isso em relação Será? mistura de passado, presente? É, eu ainda nada me tira da cabeça que a Vanilla é de outro tempo e ela sabe que a Kaisa precisa fazer alguma coisa para resolver todos esses problemas e aí, tipo, agora, sei lá, que mexendo na linha do tempo de novo, aí por isso que ela tá flicando, sabe? Quando você mexe no passado e no presente, e aí vai meio que sumindo a pessoa, que nem de Sim, volta para o futuro, né? uma coisa De volta para meio o futuro até, que começa a mexer lá na mãe, a mãe do menino começa a sumir, ele começa a sumir, né? é uma coisa até meio efeito borboleta, né? Uhum, Ali já uhum, trazendo o símbolo da Vanilla. Será que ela voltou? Ou uma vibe meio Your Name, sabe? As duas se uhum. gostam, estão em paralelos Interligadas, né? diferentes temporais. Nossa, é mesmo, né? Que nem Your Name, né? Que eles estão, tipo, em paralelos, mas aí por alguma falha no sistema conseguem se encontrar, né? Exato. Aí a Vanilla vai lá e vence o monstro, né? Mata ele com aquela corrente maravilhosa. Adorei a Vanilla com a corrente. Ficou muito bom mesmo, assim. Eu acho que o design do personagem tá muito bonito essa temporada, né? Sim, E a Muito bom. corrente tinha textura de lodo, alguma coisa assim, né? Tava exato, meio Eles mole, tinham uma então acho que ficou relação bem com o legal. Lodo, né, menina? exato. E aí dizem que o artista da temporada vai fazer uma nova arte da Vanilla com corrente. Sério? E Não tô sabendo disso, não. Acredita? o que estão dizendo aí, viu? Os Essa fãs da informação eu não Vanilla estão tinha. clamando por essa arte. Uma arte meio Andrômeda, assim, sabe? Uma arte Bem meio boiolinha. Cavaleiro do Zodíaco Andrômeda, sabe? Cavaleiros Exato. do Zodíaco. É, eu não Eles sei, eu quero essa na minha Terra, arte para na poder Lua. colocar aqui na minha sala. Será que vem aí? A Vanilla vencendo, corta e volta lá para Baiacu com o padre, o Adam, a Blue e a Kaisa. E eles chegaram ali na cidade, onde a princípio não tem nada, mas tem uns carros de polícia, né? E aí eles não sabem como chegar lá nos carros de polícia. Aí a Kaisa tem aquela ideia brilhante de ir mancando, fingindo De que tá mancar. ferida. Como uma atriz assim, Pedirias o nossa, RG dessa senhora manca? Dias. É uma Essa, palhaça, né? É uma essa palhaça. velha filha da puta, você pediria o RG dela? O pior de tudo é que os policiais caíram na deles, né? Caiu. Exatamente, porque a bonita gritou, não foi? Ela gritou na Teve enganação lá, perfeição né? na atuação.
Ela é atriz, menina. Nem a Isabela Boscov não pode falar da atuação dela. Exatamente. Eu vou mandar pra ela, pra Isabela, pra ver a A atuação da Isabela, minha casa. amiga. Aí a casa chega lá, eles começam a conversar com as pessoas, com policiais, e eles falam que. Aquilo eu achei estranho também. Eles falavam, a gente tinha a impressão de que tinha uma cidade aqui, mas não tá no mapa, mas meio estranho esse pedaço, né? Uhum. Tipo, se existia uma cidade, para onde foi? Para onde foram as pessoas? Por que que tem. Se não existia, por que que tem destroços ali, né? Inclusive, será que ali, aquela cidade seria de outro tempo, aquela, né? Será tipo, uma coisa eles. meio Atlântida, né? Assim, Exato, tá meio escondida. escondida, não sei. Mas pra mim, uma das cenas mais engraçadas desse trecho foi a Blue perguntando o nome do agente lá e fica uma meia hora, agente. Mas agente, A gente- Não, mas a Menina, gente vira uma. vai com a gente. O agente vai com a gente. Eu falei, então fechou. Não chama o agente. O agente quem é? O agente. E aí ficou. Nossa, o E chat o nome dele tava. ficou agente, né? O nome dele ficou agente. Ele virou agente. E é isso aí. Chama o agente, mas o agente. Mas o agente vai com a gente ou não vai com a gente? É. Fala assim, uma putaria. Fala, passou meia hora com a gente. E fica essa palhaçada. Eu chorava de rir. Nossa, muito bom. No fim, a gente não sabe o nome dele, né? Eu acho que vai ficar agente mesmo, né? Batizou já era. Aí o agente pergunta: vocês estão com a Joana? Aí a Blue, ué, a Joana é minha esposa, que você tá sabendo dela, né? E o Adam Isqueirinho fala: Joana, não sei não, hein, Eu Blue? também não gostaria que ele falasse assim da minha mulher. Olha, já querendo uma Botando fogo confusão. no parquinho, viu? Isqueirinho. Vocês acham que o Adam é bonzinho e ele vai lá e tá isqueirando a Blue, né? É sonso. Se Bom, fez de sonsa, né? Fez de que eu falou sonsa. assim, Joana, ela falou, o quê? Epa, pera aí. Tira a boca da minha esposa do Esposa, É, pode tira- não. Que a Blue tava isqueirinho também esse episódio, né? Eu tô sentindo a Nossa. Blue se destacando bastante nessa temporada, assim. Tá, né? Acho que o personagem vai desenvolver bastante. Eu tô, Até na porque, verdade, até coitada, né? O mestre tá perseguindo ela, né? o pobre, quando não é ela, é a mulher dela. Porque Nem ela um tá momento de ferida paz. ainda lá, né? Volta e meia ela sente apontada. O engraçado é que quando ela tá quieta, ela sente. É. Quando ela tá no meio da luta, ela não sente nada. Aí ela não Nossa, sente é porque eu acho nada. que o sangue esquentou. Ah, Ela não exato. sente nada, menina. Ela tá lá boa, zerada. E ela tá mais tranquila também de boa agora, porque a Kaisa tá ali dando a bateria pra ela, né? Uhum. E aí elas vão lá, a Kaisa, eles começam a andar lá em direção aos destroços da cidade e passam ali numa barreira invisível que só a Kaisa sente, né? O que é essa Sim. barreira, né? Será que é tipo cancelinha lá no começo que só eles conseguiam entrar também? Eu acho que sim, viu? Né? Que tem uma coisa disso assim, que só eles conseguem entrar. Porque não é uma barreira que nem ficou cancelinha no final da primeira temporada, porque a princípio todo mundo via, mas essa que ninguém vê, aí a Kaisa passa ali e sente que tem alguma coisa estranha. Mas o Adam e a Blue não sente, né? Não, Essa eu camada. acho ainda que é uma questão, assim, interdimensional, sabe? Que eles passaram, tipo, para outra linha. Isso, para outra linha temporal, possivelmente, assim. Eu acho que eles estão nessa coisa de ficar misturando passado e presente. Acho que talvez até por isso que alguns NPCs parecem não entender exatamente o que eles estão perguntando, sabe? Sim. Até naquele diálogo ali com os policiais, com a gente, às vezes parecia que os NPCs não entendiam exatamente o porquê que eles estavam espantados pelo fato de não ter a cidade ali. Exatamente, né? Primeiro que eles ficaram espantados até de eles estarem ali, né? Sendo que a Joana mandou eles lá, por que que eles não estavam meio que esperando eles já? É. Exato. Aí eles vão, começam a xeretar lá, acham aqueles destroços e aparece o segundo monstro do episódio, que é um monstro dourado, tudo, né? Dourado que fica se apregando nas árvores, né, menina? Pegando as árvores, tudo. Era uma coruja. Uma coruja. Coruja. E o Adam não acertava um tiro, né, menina? Nossa, Pobre menina, tá- Adam, meu Deus do céu, gente. Pobre Adam, bichinho. Virava na cabeça, tava nos pés. Meu Deus, dava um tiro. Ele é pior que parece uma coruja mesmo, porque ele atirava, o bicho voava pro outro lado, né? Voava Uhum. para outro lado.
Tadinho do Adam. Ele é bonzinho, mas não tava. Não... É que também falaram isso, que ele é mais de muque, né? Ele é mais de luta próxima, né? Não Ele é é um de tanque mais tiro, de físico, né? Dano físico, de dano perto, assim. físico, né? Mas aí então por que ele não foi lá e escalou a árvore? Aí, porque ele é preguiçoso, né? Ele é deveras. Imagina um homem daquele tamanho subindo numa árvore. Ou derrubasse a árvore, né? Era mais fácil ele dar, sabe o que? Era mais fácil ele dar uma espadada na árvore. É, derruba a árvore. Já que revólver não tá indo, você tá ruim de revólver, meu amigo, então vai e derruba a árvore, né? Ah, fechou. Mas aí vem a casa com aquele. A casa, ela acho que é o Super Saiyajin, né? Nossa, menina. Ela brilha, ela faz mágica de carta, ela tem um terceiro olho, ela pisca. Ela pisca. Pensa a mulher que pisca. Nossa, Pensa numa mulher que pisca. não, eu vou sacar isso, eu vou sacar 3 cartas, eu vou colocar isso, eu vou colocar a barreira, eu vou colocar não sei o que, eu vou. Nossa senhora, eu falei, meu, Super Saiyajin. A mulher tem quantas skills, pelo amor de Deus. Ave Maria. E vai colocando, e vai colocando, e vai aumentando, aí faz um puta dano no monstro. Ela é babadeira. Mas a Blue também foi. Fez uns danos legais, importantes ali, né? A Blue deu um estilo de Bacamarte, não foi? Deu um show de Bacamarte. E a Blue levou dano pela Kaiser. Eu achei isso interessante. Mesmo machucada, a Funfun tá ali Mesmo machucada, entregando. nossa, olha assim. Mas Mas sabe o tem que eu uma achei? coisa que a Blue não sabe, é que a Kaiser tá protegendo ela, né? Acho que elas não falaram isso. Acho que eu, pelo menos não me É, não lembro. teve esse diálogo. A Kaisa ficou Não. sabendo A disso Kai'Sa na porta da sabe, né? ordem, não foi? É. Foi, a Kaiser ficou sabendo na porta da ordem, ela voltou pela Blue, mas em nenhum momento ela falou, Blue, voltei por você, você tá morrendo, eu que tô te salvando aqui, né? Sim, Então, acho que a só quem Blue sabe levar disso o é a Kaisa e a Vanilla. Exato, só Kaiser Vanilla. Então, tipo, a Blue levar o tiro lá, levar o feitiço pela Kaiser, é porque na cabeça dela ela não tem nada, né? Tipo, ela não sabe que ela tá tão grave assim, né? Sim. E que bacana da parte dela, né? Porque já que ela não sabe que ela tá dependendo da Kaisa de certa forma, ela fez ali pelo grupo mesmo, né? Exatamente, ela Não foi fez por pelo algum tipo grupo, de né? interesse de se manter viva. Exatamente, não é tipo uma retribuição de, você tá me Exato. protegendo, eu vou te proteger também. Não, ela viu, tipo, a casa vai ser ferida, eu posso proteger, vou lá e levou o dano por ela, né? Inclusive, essa foi uma das skills novas, eu acho. A Blue não tinha mostrado esse poder ainda, né? Eu acho que não, eu acho que não. O interessante é que no começo da batalha, o mestre fala, né, que dependendo de como eles se posicionem, algo vai acontecer e tudo mais. E o interessante tem a Kai'Sa, digamos que a Kai'Sa é um mago, vamos jogar assim como um Sim, MMORPG mesmo. A Kai'Sa é um mago e tem os dois tanques. Um tanque vai exato. pra esquerda, um vai pra direita, o mago vai pra onde? Pra frente dos tanques. Vai. Essa maga é maluca. Maluco, mano, se o mestre coloca esse bicho pra dar o ataque primeiro, viado, e pega Exato, todo na caixa, bicho, ela tá acabada. exato, acaba. Não, essa é legal, que o Messi deu 3 segundos para cada um se posicionar. Eu achei tudo Uhum. isso, porque é isso, né? É o que a gente até estava falando, como uma jogada ao mesmo tempo, como que vai definir uma ordem. E o mestre sorteou a vontade de cada um, né? E aí as pessoas tinham 3 segundos para se posicionar. Eu achei tudo essa parte da cena. Eu acho que captou bem o sentimento de tensão que a situação Uhum. promovia, né? Exato, exato. E teve os efeitos que o mestre colocou, né, no mapa. Nossa, Nossa ficaram senhora. Não, ficou lindos. tudo, tudo. Ah, o meu preferido foi o brilhinho. Eu não vou mentir. Exato. Nossa, ficou perfeito, assim, enriquece muito a nossa experiência, né, Nossa, de Uhum. viewer, né, de assistindo, porque dá uma realidade ali que é sim. impressionante. Não, e assim, é importante a gente dar aí os biscoitos do mestre, né? Porque os mapas estão impecáveis, a iluminação está impecável, tem uma iluminação dinâmica ali que projeta a sombra dos personagens, que fica uma Uhum, imersão muito, muito boa. E a atuação do exato, mestre está sendo, assim, ele está entregando vários exatamente. personagens diferentes, com personalidades diferentes. O Iago aí tá de parabéns. Tá, exatamente, porque é difícil o que ele faz, né, porque ele tem que dar personalidade, interpretar personalidades diferentes. Uhum. Sim, E a Kais é o terror da ONU, né, o terror da Marina Silva, né. Ele não pode ver uma árvore, menina. Não pode ver uma... Destruiu outra árvore com esse super skill dela, né. Nossa, pra mim essa cena assim da Kai'Sa tirando, ela falou, né, que o cabelo dela voava, né? Era como se ela estivesse debaixo d'água, sem estar debaixo d'água.
Então, eu Uhum. imaginei já, ela me postou até no grupo do RPG um exemplo. Mona, Uhum. aquilo ali é genial. É Exato, lindo aquele exatamente. efeito. Mano, eu imaginei aquele efeito nela. Eu imaginei a cena toda como se fosse um filme, assim, sabe? Um episódio Uhum. de uma série. E ela fala que o braço dela, né, tem umas coisas como se fosse de lama também. Lama não, é Uhum. É um lodo também, lodo, né? né? Como se fosse um lodo. E aquilo, tipo, fica saindo da manga dela, indo pra mão. E quando ela vai atirar, aquilo dali meio que se enrijece. E ela atira. Tipo, muito foda aquilo ali. Muito, muito, muito Sim. foda. Eu achei bem bonita essa cena da Kaisa mesmo, todo esse golpe dela, né? Porque é isso que você falou, o cabelo dela, a gente imaginou a cena, né? Do cabelo dela, tipo, flutuando mesmo, né? Depois o cabelo segura também, né? O bastão dela, né? Nossa, é muito foda aquilo ali, bicho. Muito massa. Que parece que o mestre, o artista também vai colocar uma cena dessa, né? Vai colocar. O artista se fudeu aí, ó. Olha, Recebi aqui um WhatsApp, tá, Sam, Zap, zap. dos nossos ouvintes pedindo para ter uma arte dessa também. Tá. Animada, por favor. E aí, no meio do nada, quem aparece para salvar a noite? Parece. Quem aparece para salvar a noite? Quem será? Vanilla. Vanilla, as meninas super poderosas. Mano. A Vanilla chega ali, a parada tá ali no meio da batalha. E é engraçado que elas estão em ritmo acelerado, né? Ela e a Kaisa, né? Elas não estão no ritmo normal das pessoas, né? Elas estão falando aceleradamente, elas estão em outro tempo, né? Que até a Vanilla faz. Ele fala fininho, né? Como se estivesse falando fininho, Sim, né? porque elas estão Uhum. super rápidas. É uma skill, inclusive, da Kaisa, não é? Eu acho que é da Kaisa, não lembro se era da Kaisa ou se era da Sim. Vanilla. Que inclusive é muito bonita, que é aquelas vespas que vai pros tornozelos dela. Uhum. Que ela falou que até que é gigante, né? Sim. Sim. Então acho que a Kaisa tá com visuais muito bonitos também em relação Exato. às skills. Que o mestre vai fazer, que o mestre não, que o professor Duarte vai fazer também. Achei. Vai sair devendo várias artes hoje, Sam. Nossa. Sabe quanto ele vai fazer? Nenhuma. E aí, quem dá o golpe final, quem dá no monstro é a Kaisa, né? Que ela estala os dedos, né? Exato, e sussurra Isso. ali pra cartinha. E aí, Morra. com isso, morra. E aí mata o bicho totalmente. Mas aí eles vencem. E eu achei engraçado porque a gente estava esperando ali o embate da Vanilla com a Ada, mas a Vanilla fala, né? A gente é da mesma equipe. E isso eu achei bem importante da parte dela, né? Ter falado isso. Porque aí ela colocou até os objetivos, rancor, tudo acima de tudo, né? E, Uhum. e falou, é pelo bem de todos mesmo. Eu Mas acho que quem falou isso foi o Adam, não? Primeiro a Vanilla fala que a gente tá que a gente é um time. Aí o Ada até assusta, fala, a Vanilla falou isso? Esse lixão aí, passada. A Vanilla, ele mesmo não acredita que a Vanilla tenha falado isso. Mas aí a gente sabe se é que a Vanilla tá jogando ou não tá jogando. Ah, com certeza, né? Vanilla pouco se importa com aquele povo, ela quer que aquele povo se exploda. Ela tá ali por causa da Caixa. É Vanilla que é assim, isso é uma coisa, como que a Vanilla foi parar ali, né? Quem que puxou ela ali? Porque, ó, ela saiu de uma batalha, matou aquele monstro lá em Varminha, e pra Vanilla, ao mesmo tempo, segundos depois, ela já aparece lá na batalha de Baiacu. foi Sim. aquele momento em que ela sentiu muito medo e que ela passou ali por maus bocados, né? Ficou à beira da morte. Sim. E ela meio que sentiu que a Kaisa, que ela precisa da Kaisa, né? Do Sim. lado dela, Será que foi a Kaisa que trouxe a Vanilla pra lá de alguma que forma? puxou ela. Então, isso eu fiquei Já, perguntando, como até que esse poder a Caixa tem de summonar os outros, é mole. Ru, você precisa de você agora e vem pra cá. Isso é verdade. Como que que a Vanilla foi para lá, né? O que fez a Vanilla se teletransportar lá pra perto da Kaisa? Será que foi a própria Kaisa? Será que é a Vanilla que. Mas será que a Kaisa não tá conseguindo mais controlar, tipo, os próprios poderes? E tá Ou Pode será que o ser, né? fato. Ela tá ganhando um poder a cada 5 segundos. Sim, com várias Acaba- skills. Será que a mulher é Ou que pode capaz? ser, tipo, a Kaisa tá pensando muito na Vanilla e isso meio que chamou a Vanilla pra ela. Será que a Vanilla não é um summon da Caixa? E por isso que eles tinham uma ligação? Porque a Caixa, porque a Vanilla é o pet da Caixa. A Vanilla é o pet da Kaisa. Porque o que acontece com a Kai'Sa, a Vanilla tá lá pra proteger ela. Quem É. faz isso em jogos MMORPG, quem joga aí sabe, são summoners.
Pode Qualquer ser. pessoa que tocar no mestre, o Summoner vai lá e fala: epa, aqui não. Você não toca a mão, não. Exatamente. Será? Ih, Eu ainda estou em dúvida. Assim, elas têm uma relação muito forte que eu tenho alguns palpites. Ou isso, ou de tipo, eu acredito muito nisso. De, tipo, a Vanilla sabe que a Kaisa precisa fazer alguma coisa para resolver toda a parada e por isso que ela precisa e sente essa necessidade de proteger a Kaisa. Eu acho que ela sabe alguma coisa da Kaisa que ela não pode contar, sabe? sim. E aí a Kaisa, a gente falando da Kaisa em conseguir mais skill, skill, né? Ela conseguiu aquela máscara também agora, né? Só que essa máscara tem um lado meio, né? Não é tão bom. Eu não achei também não, assim. E é engraçado, porque primeiro o mestre perguntou, você vai querer ficar com a máscara? A máscara começou a falar com a Kaisa, a bicha é curiosa, né? Falou, lógico. Já colocou direto na cara, mulher. Já Ah, colocou nossa. sem pensar nas Sem consequências, né? bobear. E esse é o meu medo da Kai'Sa, Novamente. né? Porque, tipo assim, pelo que eu entendi da máscara, ela tem que. Ela usa, né? A máscara fala com ela. Quando ela responde, ela tem que jogar lá os dados. Se ela tirar o número certo que tem que tirar, beleza. Se não, aí Ela é que pode tá o virar um perigo. zumbi, Aí né? ela pode virar um zumbi, ela vai ficar sendo Controlada pela controlada, né? máscara. Ela vai ficando mais fácil dela ser controlada. O meu medo é esse. Porque a É, gente sabe que exato. dados são sorte, nem sempre, Uhum, né? uhum. Então, como a Kai'Sa ela é muito fuxiqueira, né? Ela quer saber de tudo. Então, toda hora que a máscara for falar com ela, ela vai dizer sim. Eu acho que essa máscara pode ser a ruína da Kaisa. Eu também acho. Eu acho que a máscara pode ser a ruína da casa, porque é isso. A bicha é muito curiosa. Se a máscara falar alguma coisa, ela vai tentar a sorte Ela nos não vai se dados. aguentar, Mona. Ela vai Ela Ela não não vai se se aguenta. aguentar. Mas isso pode ser a ruína dela. Só que a casa é assim, a casa é difícil de morrer, mas ela pode ficar maluca, né? ficar maluca. E aí que é pior, né? Que ela vai virar um zumbizão lá. Ela vira um zumbizão. E eu não sei. Quando a Kaisa também pegou a máscara, eu falei, puta que pariu. Podia qualquer pessoa ter pegado a máscara, menos a Kaisa. Mona, ela não contou conversa. Ela pegou a máscara que ela fez, botou no rosto logo. Tipo assim, de Logo. imediato. Exatamente. Ela não, mas é isso que a Kaisa faz, né? Tipo, ela age sem pensar e depois pensa nas consequências. E aí colocou a máscara já se ligou com ela, ou seja, ela não consegue nem passar a máscara para outra pessoa. Sim. E eu tenho medo dessa máscara ser a ruína. Mas a Vanilla tá lá, a Vanilla vai proteger a Kaisa. Ai, tá cheia. A irmã Vanilla que dá R$ 500 pro próximo. E aí eles vão indo, aí, inclusive a máscara começa a apontar uma direção para Kaisa. Então, ou seja, a máscara já está Porque o controlando a mestre Kaisa. deixou claro que a máscara meio que escolheu ela, né? Que tipo É, assim, o meu velho portador já se foi, então você é a minha nova portadora. Escolhi exato. você. E aí quem que era o velho portador? E quem que era, Será hein? que era o Marco Será? Montevero? Será que aquele zumbi que eles mataram era o Marco já? O Marco. Eu recebi uma informação Eita. Olha aí, ó. Coloca a que é, musiquinha do plantão. que é um palpite que falaram que o Marco Montevero já apareceu e ninguém percebeu. Nossa. Você acredita nisso? Me falaram que a Vanilla viu o Marco Montevero e ninguém percebeu. Nossa, mas a Vanilla viu muita gente, né? A Vanilla, eu falei, meu Deus do céu, vamos ter que assistir os VOD de novo pra descobrir onde É que a em que Vanilla. parte? Não sei. Que ela acha que a Vanilla viu o Marcos Montevero, tipo, numa VOD, na live. Então não é coisa que aconteceu no off. Ela viu e a gente não percebeu. Nossa. Eu vi que esse filho da puta não faz uma coisa dessa. Gente, Exato. Aí eu fiquei, meu Deus, quem que é? Quem que é? Não sei, não sei. Teoria. E aí a máscara meio que já tá controlando a Kaisa, né? Porque a máscara aponta uma direção pra Kaisa, aí a e ela Kaisa segue. ele segue. O mais bonitinho. Tá vendo, Marminha? A Vanina foi lá e chamou a Blue e o Adam. Ai, meu Deus do céu, ela fez um favor assim que. Nossa! Ela falou, Meu gente, a Deus. Kaisa tá indo sozinha pra lá, vamos lá com ela. Nossa, ela falou assim: ei, seus dois otários, vamos ficar aí parados, é? Eu, hein? É É o mole, jeitinho menino. dela. Ah, o jeitinho dela de ser amorosa, com quem ela odeia. É fofa. E Ai, aí que ela dó. foi e seguiram a Kaisa lá nessa casa, né? Que parece que a casa apareceu do nada também, né? Isso que foi estranho, né? Porque meio que a máscara apontava, né? Eles chegaram lá e o mestre fala que eles conseguiam ver.
Assim, quando eles entravam na porta, eles estavam na porta, eles conseguiam ver aquela parte pesada daquela direção que eles estavam indo, e quando eles olhavam pra trás era a parte feliz, era meio que uma divisão, né? Sim. E aí vira essa casa e pá, Quando aí ele- acaba o episódio. a casa ficou pencas, né? Assim, de cima, né? A gente viu a casa de cima. Via de cima, né? Exatamente. Coisa bem macabra. E na primeira temporada, quando eles entraram numa mansão, a gente sabe o que aconteceu, né? Sim, a mansão foi o ápice. Então, meu filho. Entraram na mansão, a casa ganhou um skill, e agora? É verdade. Só esperar que ela vai. Na hora que ela pisar, eu mexo assim, Kaisa, você ganha um skill que você revive os mortos. É só o que falta, Mona. Seria que ele tá dando vantagens O pra maior Kaiser? fanboy da Kaisa passada. O segredo do sucesso é ser a favorita de Deus. Essa é a favorita de Deus, exatamente. Pois é, aí, ó. Pois é. É. E aí acaba. Agora, não sei o que vai. Porque se a máscara, né? Agora a máscara levou eles até lá, o que vai ser a máscara? Quem tá na máscara? Será que a máscara tá nesse tempo? A casa tá nesse tempo também, né? Uhum. E o pessoal ficou lá fora, os policiais ficaram lá fora também, né? Caramba, é que eles não viram nada. Não viram nada deles. É porque geralmente o ser humano olha assim aqui dali e vê, ah, tipo, eu não vejo nada. A gente tem a impressão de ter tido alguma coisa, mas a gente não tem prova, então o Exato. ser humano é muito incrédulo de muita coisa, né? Exato. E aí pode ser só quem tenha, sei lá, um conhecimento um pouco a mais de- dessas magias, tudo que possa ver essas coisas que eles estão vendo, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Quem foi o destaque do episódio? Eu vou ficar por último, que eu vou fazer surpresa. Vai ser você primeiro. Eita, que saia justa, viu? Porque o primeiro. Bom, eu acho que pra mim o destaque do episódio, não querendo ser repetitivo, mas já Ah, sendo, quem será? Quem? Quem? Eu acho que novamente foi uma cena que eu gostei bastante, que me trouxe esse destaque, foi a cena da Vanilla coringando ali, né? Quando ela descobriu que ela era o medo, que ela não tinha mais que ter medo e uhum. começou a rir ali meio descontrolada. Então acho que pra mim vai o destaque de hoje. Vanilla. Vanilla, o meu destaque é seu. Meu Deus, meu pai. Primeira vez que eu tô vendo. Ai, gente. Já que a Marminha quer ser o último, eu vou falar agora então, o meu destaque. Eu gostei muito desse episódio. Eu achei um episódio bem conciso, um episódio bem divertido. Teve ação, teve drama, teve momento fofura. Foi assim um dos episódios que eu mais gostei de assistir, assim. Foi muito, muito bom. Teve efeito especial, né? Porque Teve o mestre teve os efeitos especiais lá, então, tipo, esse episódio entregou muito. Eu gostei Nossa, muito desse episódio. É até difícil definir um personagem, assim, que foi o destaque, porque eu acho que todo mundo teve o seu momento, né? Nesse Sim, episódio. Então, todos eles tiveram o seu momento, inclusive os NPCs tiveram seus momentos incríveis, assim. Mas tem uma cena específica que eu gostei demais, que é a cena da Kaisa levantando, da Vanilla levantando a Kaisa. Bem. Como chama aquele filme nossa. lá? Eu Ah, é uma esqueci o coisa nome. daquela que. Da dança, não é? Exato, Levanta exato. assim, nossa, mano, é verdade. Teve essa cena pra mim que foi muito bonitinha da Nossa, cena das duas, né? Tipo, assim, e aí bonita, né? e você vê rolou até uma romântico. lagriminha, né? É, Rolou até uma lagriminha, quase até deu uma choradinha. mas eu achei algo bem cinematográfico ali, né? Ficou uma coisa Sim, assim. achei. Aliás, quem não sabe, existem playlists oficiais de trilha sonora dos próprios personagens. Eu vou pedir para eles compartilharem aqui no Cholas, no Instagram do Cholas, todas as playlists que vocês acham, né? Todo. Porque Ah, aí o sim. pessoal vai acompanhando, porque eles montam playlist, a cada episódio eles montam uma playlist. Então a gente coloca aqui no Instagram do Cholas para vocês acompanharem lá, porque essa cena foi tudo, é muito cinematográfica e é muito, tipo, com trilha sonora, né? Tem que ter uma trilha sonora para rever essa cena, né? Tudo. Aí, elegendo essa cena, eu. Mas minha, ó, não critica a gente, né? Ai, não. Eu jamais, nunca faria isso. Mas eu acho que a Vanilla teve realmente esse momento de destaque no episódio, porque ela enfrentou duas batalhas. E ela resolveu as duas batalhas.
Ela matou o monstro em Varminha. Teve a cena de destaque com o Jorge lá, que uma cena que você não sabia se ela ia matar ele, se ela ia adotar ele, se ela ia chorar no ombro dele. E teve a cena de ela ajudando a matar o monstro lá em Baiacu. Então, pra mim, eu acho assim que foi mais uma vez a Vanilla entregando como personagem de destaque do episódio. E antes da Marminha falar o destaque dela, quero fazer aqui menção de honra também a as cenas de skill da Kais estão muito boas, tá? Exato, Kais, exato. assim, tá entregando demais nas cinemáticas de skill. Tá perfeita. E eu tô muito ansioso, assim, que eu acho que vai ser uma grande cena de destaque também. É pra versão do Adam e da Blue de 50%, né? Sim, eles estão quase chegando, né? Exato, estão em 45%. Então vem aí mais cenas boas. Exato. Agora, Marminha, o Brasil quer saber, na sua opinião, quem foi o destaque do episódio? Olha, gente, assim, eu já dei em outras cidades que é, já dei o troféu pra Blue, já dei pro Adam, pra Vanilla Deus me defenda. E Mas o que me chamou mais atenção, assim, que, bicho, me prendeu de uma forma assim que, nossa, viado, parecia que eu tava assistindo um Senhor dos Anéis, assim, eu fiquei muito preso naquilo dali. Foi a cena da skill da Caixa. Não Uhum, teve, mano. Era a velha falando, eu imaginando a cena, sabe? Tipo, eu imaginei até mais. Imaginei os tanques participando ali de outra forma com ela. sim, Tipo, Mona, pra mim aquilo ali foi. Nossa, ela descreveu muito bem, muito, muito, muito bem. Então, pra mim, o destaque vai ser da senhorita Caixa. demais. tudo. Tá vendo? A Vanilla, o dia que a Vanilla conseguiu o destaque da Marminha, Ela vai ter que Ah, rodar, viu? Ixi, menina, ela vai ter que rodar tanto. Mas, porque assim, olha, ó, em contrapartida, eu não dei um destaque a ela, porque a gente ainda não tava no Cidade Cast, a gente tava na minha live ainda lá. Mas na minha live eu parabenizei muito ela no episódio que ela ressuscitou Bellini. A exatamente, lá minha na ação primeira dela temporada. ali foi, assim, nossa, tudo. Então, tanto essa como a cena dela também puxando a arma pra Blue. Então, assim, Exato, exato. tecnicamente o meu troféu eu já dei. Um beijo, Vanilla aí. É o É máximo que o ela vai máximo que eu ter. posso fazer. É o máximo que ela vai ter. Ai, tadinha da Vanilla. Mas é isso, gente. Esse episódio foi tudo, né? Foi maravilhoso mesmo, né? Entregou tudo esse episódio. Ansiosíssimo pro próximo episódio na sexta-feira, que vem aí. Certo, gente? Muito obrigado por vocês. Muito obrigado por mais um Cidade Cast. Obrigado, Marminha. Obrigado, Sam. O Sam tá entregando artes maravilhosas. Tá vindo artes aí, hein? Porque já Artes recebemos rimadas, hein? pedidos. Exatamente. Se lascou. é a pastelaria. Obrigado, gente. Não se esqueça de inscrever aqui no canal do Cholascast no Spotify. Estamos chegando quase a 100 seguidores. Indica para os seus amigos, compartilha lá no seu history para trazer mais gente para acompanhar o nosso podcast. Toda quarta-feira, CidadeCast comentando o Cidade no Tempo e às sextas-feiras saindo episódio do Cholascast regular com o Iael, com Madame G, com Marminha, comigo e às vezes com o Igor, né? Às vezes. Às vezes com Madame Gona. E o Cidade no Tempo também tem as suas redes sociais, que é a Cidade no Tempo, no YouTube, onde a Madame G está colocando todos os VODs lá para você assistir e reassistir. E Depois que a shorts gente também, comentar tá? aqui, no Shorts também está tendo cortes. No Instagram e no Twitter. E os episódios são transmitidos ao vivo no canal da Madame G BZZ na Twitch, toda sexta-feira. Certo, gente? Certo? Então nos vemos Isso. sexta-feira, Marminha. Sam, nos vemos semana que vem. E Até a boa semana para todos. próxima. Beijos. Bye. Tchau. A gente. Turururu, tu,